Como é que foi lá na escola? Foi bem, só que teve prova e daí foi um saco, né? É? Por quê, bem? Porque a professora não queria ler e daí... No Brasil e na América Latina, infelizmente, alguns grupos acreditam que a dislexia não existe. Mas ela existe. Dislexia, por definição, atualmente, dentro dos manuais diagnósticos que a gente considera, dentro da saúde, ela é descrita como um transtorno específico de aprendizagem, que afeta especificamente a leitura, o aprendizado da leitura. É uma situação onde o sistema neurológico ele acaba não sendo estimulado em 4 áreas importantes do nosso aprendizado, que seria a região frontal, a temporal anterior, a temporal posterior e a região occipital. Essas áreas, elas, quando você está aprendendo algo, ela tem que estar as 4 associadas e aprendendo no mesmo tempo. O disléxico, às vezes, ele tem uma área mais atuante que a outra e ele acaba tendo algumas dificuldades que acabam não memorizando essas informações ao mesmo tempo. E aí, todas as vezes que se ensina algo para eles, aos disléxicos, eles acabam tendo uma novidade do seu sistema neurológico. Mesmo que você já tenha repetido isso várias vezes, todas as vezes que você fala do mesmo assunto, ele fala como se não tivesse aprendido. E aí existem teorias que explicam a dislexia, porque os manuais diagnósticos eles colocam pra gente somente esses critérios que são mais topográficos, né? E aí então as teorias, né, com base mais neuropsicológicas, que são as mais aceitas atualmente na comunidade, né, científica que estuda desenvolvimento, considera então que teria alterações neuropsicológicas específicas, né? Tem teorias dentro da própria neuropsicologia que explicariam a dislexia, né? Atualmente a gente tem 3, né? Eu posso selecionar 3 para falar aqui para vocês. 3 teorias. A primeira, que é a mais aceita, é a do processamento fonológico, de déficits no processamento fonológico. Então essas pessoas, né, teriam uma dificuldade na conversão da letra som. Então a gente teria ali as letras, né, que compõem uma palavra, e essas letras, pelo nosso alfabeto, né, pela nossa constituição de linguagem, cada letra representa um som, né? Então a gente tem a letra A, por exemplo, que tem o som de A mesmo. Mas, por exemplo, a letra S ela pode ter diversificados sons. Então, por exemplo, S, Z, né? E essa confusão que acontece na pessoa que tem dislexia. Uma outra teoria seria uma disfuncionalidade do cerebelo, né? Então haveria alterações motoras primárias à linguagem e que aí essas alterações motoras causariam alterações linguísticas. A terceira teoria seria a teoria magnocelular, né, de processamento nas vias magnocelulares, que estariam relacionadas a um processamento mais sensorial, visual, e que então, né, essas células que são responsáveis, magnocelulares, responsáveis pela distinção de figura e fundo, de movimento, né, haveria alterações nessas células. Então, a dificuldade, né, a alteração seria mais sensorial. E aí, então, essas alterações, né, nessas habilidades causariam as dificuldades de leitura. Aí entra o psicólogo, que trabalha a autoestima deles, né? O fonoaudiólogo, que trabalha a linguagem, para distinguir melhor os sons, né? Talvez uma terapeuta profissional para trabalhar alguma limitação coordenativa, que muitas vezes, por sentir-se com dificuldades, eles acabam não desenvolvendo áreas que desenvolvem habilidades coordenativas, então o terapeuta profissional pode trabalhar com isso. O pedagogo, que vai trabalhar com técnicas diferentes de ensino, o psicopedagogo em especial, né? Então é uma equipe multidisciplinar. Algumas pesquisas internacionais têm demonstrado, por exemplo, que a criatividade do disléxico, principalmente aquela criatividade voltada para o cotidiano, né, ela é mais desenvolvida. Então teria uma percepção maior de algumas questões sociais, de alguns problemas sociais, uma empatia maior, né?
Então, são pesquisas que têm acontecido, né, que visam essa identificação dessas habilidades, dessas potências nos disléxicos. Eu sou de uma geração que foi identificada já muito tardiamente, né? A gente, quando todos os problemas aconteciam na escola e as dificuldades, não se pensava em dislexia na época, né? Eu não sei muito bem porquê. Foi só com o diagnóstico do meu sobrinho, que estava entrando na fase de alfabetização, que eu comecei a entender o que eu tinha, porque até então você vive numa angústia de não entender por que você não consegue fazer aquilo que o outro faz. Então a gente vê que vai ter já desde o início uma dificuldade muito grande lá no primeiro aninho, né? Não somente na leitura, é importante que fique claro aqui pra gente que a dislexia ela é reconhecidamente como um transtorno específico de aprendizagem, porém ela afeta outros aspectos da vida da pessoa. Como a gente já viu, afeta a questão emocional, né? Mas com características aí de depressão e ansiedade, pensando em estabilidade emocional mesmo, e também afeta outras questões de funcionamento cognitivo. Quando a gente pensa em funções executivas, né? Essa criança também, essa pessoa, esse adulto também vai ter dificuldade em determinados planejamentos de vida, também numa questão atencional, mas mais voltado para esses processos de aprendizagem. Então, vão ter outras questões que vão além da leitura e da escrita especificamente. O momento de diagnóstico é um momento muito complicado, porque quando você sabe, eu tenho dislexia, porque o disléxico se enxerga, né? Você fala, tá, eu tenho dislexia e isso te dá uma certa paz de espírito, mas ter o papel na mão é uma coisa diferente. E fazer o processo de diagnóstico também, porque você é testado o tempo inteiro, aqueles testes todos, querendo ou não, mexem com o teu psicológico. Quando você entende que ele tem essa dificuldade, o que você passa a fazer com essa criança, o adulto? Você começa a ter uma outra ação sobre o aprendizado dele, usando outros recursos ao qual ele possa desenvolver de uma forma tal que ele se sinta bem. E sentindo-se bem, ele acaba tendo entusiasmo, e entusiasmo faz com que as pessoas persistam. Eu costumo dizer que existem muitos infernos no mundo, mas um deles é não saber o que você é não conseguir se compreender, não saber por que você é da forma que você é. E graças a Deus o diagnóstico da dislexia tira esse peso da gente, né? Porque só quando você compreende por que você não vai até ali, por que você não faz aquilo, você tem a capacidade de se perdoar. E só quando você tem a capacidade de se perdoar, você tem a capacidade de ser. Eu sou assim, porque aí você tem tranquilidade para expor isso aos outros. Eu sou assim, me respeitem como eu sou. Outra parte importante que o disléxico tem que ter: o apoio familiar. Eu lembro que até a gente descobrir que você tem dislexia, a gente não sabia nada o porquê de tudo isso, né? Quantas horas a gente estudou e fez tarefa, você lembra? Disso, né? E através de você que a mãe veio saber da dislexia, porque até no entanto, nem eu nem seu pai, nós não sabíamos o que era dislexia. As crianças, elas têm que ter segurança. E a segurança precisa de um apoio do adulto, que já passou por uma trilha que essas crianças ainda não sabem. Qual foi a dificuldade da senhora? A maior? Minha dificuldade, filho,
da leitura, da escrita, da fala, às vezes, a maioria das vezes, fala errado. Então, isso nós vamos aprendendo. Nós vamos criando espaços, entendeu? E que nós vamos melhorando, nós vamos desempenhando por dentro. Primeiramente, não recrimine, mas o apoie. Sustente. Eu lembro tão bem o dia que eu abri a internet e pus um vídeo para você de uma criança que tinha dislexia e falava sobre isso. Você lembra o que você falou para mim? Não. Mãe, eu não sou burra, eu sou disléxica. Que alívio! É por isso então que eu não consigo ler. Naquele dia você entendeu, né, quem você era de verdade. E você, pai, você, mãe, é o primeiro que eles vão precisar. Não desiste do seu filho. Continue. Sabemos que o resultado vai ser melhor do que você imagina. A Malu estudava matemática com isso. Você pega um pedaço de tecido xadrez, né, de pano, uns botões e costura à mão mesmo. E é importante que tenham 10 aqui e 10 aqui. Aí isso aqui para poder entender a tabuada do 10. Então, por exemplo, 2 vezes 10, quantos tem? Quantos botões tem? Aí a criança vai contar. Ah, entendi. Assim que para poder manusear. Sempre a tabuada do 10. Eu tenho muita dificuldade de fazer tabuada aqui, mas o disléxico tem facilidade. Uma vez que ele entende como funciona, ele manuseia rapidão isso aqui e ele mesmo faz. Então a velocidade de raciocínio dele é diferente, então ele tem facilidade com isso. Esse aqui foi uma das formas da gente estudar matemática. A outra são esses botões coloridos aqui. Por que botões coloridos? Porque o disléxico tem diferença de cores. Então, para chamar mais atenção a questão das cores, eu usava muito isso aqui. E esse aqui é um relógio, onde tem o ponteiro, os ponteiros são coloridos, o das horas e o dos minutos, e os números. Então, o número vermelho é de horas, o ponteiro vermelho é de horas. O número preto em volta é de minutos e o ponteiro preto é de minutos. Porque o disléxico tem muita dificuldade com olhar horas, né? Ver as horas. Às vezes me perguntam assim, mas você não deve ter sofrido muito na escola, já que você escolheu a carreira acadêmica, né? E eu falo, é tão contrário isso, sabe? Eu sofri profundamente na escola. Mas o meu pai e minha mãe, apesar de eu nunca me apaixonei pela escola, mas eles me ensinaram e eles me fizeram apaixonar pelo conhecimento, pelo saber. E aí eu continuei naquele lugar, acho que primeiramente para provar que eu queria estar ali, que eu podia estar ali. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, e aí eu comecei a ler os autores que ela me passou e comecei a entender e comecei a me aceitar, ela chamou e falou assim, vamos colocar na sua dissertação que você é uma mestranda disléxica. E aí eu falei, não. Já no doutorado eu já não tinha mais nenhum problema com isso. Aí já foi logo de cara, né? A doutoranda disléxica. E na minha tese deve constar isso. Você identificar a dislexia é extremamente complexo e difícil. E eu queria reconvidar todos os nossos colegas deputados estaduais, convidar mais uma vez para comparecerem nesse evento
que realmente é maravilhoso. Isso já tem o carimbo do deputado Wilson Santos. Eu tive uma grata surpresa. Recebi aqui no meu gabinete um grupo de mães que procurava algum político de maneira desesperada para que ajudasse nessa luta em favor dos seus filhos, eles disléxicos. Me sensibilizei com tudo aquilo e resolvemos irmanar com esse grupo de mães e nós acabamos então construindo todo um calendário de atividades, construindo um conjunto de ações junto com a nossa equipe de gabinete e assim surgiu os simpósios, surgiram leis, surgiram pressões sobre o governador, sobre prefeitos. Eu posso dizer com muita tranquilidade e com muito orgulho que esse grupo de mães constituiu a Associação Mato Grossense de Dislexia e que, na minha concepção, é a principal referência em nível nacional. Ouvi isso de várias autoridades, grandes conferencistas, autores de livros, professores com doutorado nas principais universidades do Brasil, trouxemos palestrantes da Europa. Pode dizer com toda tranquilidade que hoje Cuiabá, através desse grupo de mães, que é o embrião da Associação Mato Grossense de Dislexia, realiza o trabalho mais produtivo, mais respeitado no Brasil quando o assunto é dislexia. A gente é um grupo de amigos, né? Somos uma comunidade mesmo. Muito interessante tudo isso que aconteceu. E desse grupo de mães, virou uma associação, que é uma referência para o Brasil inteiro, de movimento social, de pessoas que lutam pelos direitos, né, humanos primeiro. Quando eu conheci a associação, que eu realmente tive paz de espírito. Porque quando eu conheci a associação e eu entrei lá e vi o trabalho que o pessoal faz, e vi aquelas mulheres maravilhosas, poderosas, dizendo eu tenho dislexia e contando as mesmas histórias que eu vivi na vida, eu falei, nossa. A gente já tem mãe do Maranhão, de São Paulo, do Paraná. Olha que bacana, que rede de mães. E assim a gente vai ajudando um ao outro, né? Mas quando eu entrei na associação, eu não chorei mais. Porque, na verdade, foi uma sensação de me enxergar naqueles colegas e naquelas pessoas e na história de vida daquelas pessoas. E foi paz, eu senti paz, porque eu encontrei meu lugar no mundo, ali, onde todo mundo era igual a mim, onde tinha passado pelas mesmas coisas. Isso é muito importante. Se você é disléxico, procure a associação. Procure a associação, porque a associação vai te dar bases, tanto legais, jurídicas, para que você possa exercer sua cidadania, né? Ela é muito bom você se sentir representado. E como na sociedade de maneira geral nós não nos vemos com muita facilidade, né? Nós não nos vemos em filmes, são raros, nós não nos enxergamos em outros lugares. Ali nós temos pessoas que compartilham de muitas coisas da nossa vida, né? Que compartilham a mesma história, as mesmas dores, os mesmos problemas. E ali é um espaço de troca, é um espaço de apoio e de conhecimento, de autoconhecimento. E é muito, muito, muito interessante isso. Então, se você é disléxico, procure a associação. Você vai ver como a sua vida vai mudar em relação à dislexia. É importante isso. Muita coisa passou, né? Muita coisa, mas tem muita coisa ainda pra gente fazer. Muitas crianças ainda por aí que se pensam incapazes de ler. A gente vai continuar.
Mas eu quero aproveitar aqui para poder parabenizar todas as mães, as famílias que participaram desse debate sobre a dislexia. Sem nenhuma dúvida, esse acordo que foi celebrado agora em plenário, ratificado por Vossa Excelência, para que o projeto volte para a CCJ apenas para a redação final e que siga para o Senado, é uma grande vitória da sociedade que se mobilizou, que veio a essa casa e, através da pressão exercida, consegue uma grande vitória, porque estava tão evidente a minoria formada naqueles que não concordavam com o projeto, que concordou se retirasse. Não tenho dúvida que a gente teria aqui uma votação e uma vitória esmagadora. Então está de parabéns toda a associação e aqueles que participaram do debate e Vossa Excelência que ajudou no acordo. Agora é seguir para o Senado para que a matéria seja aprovada em definitivo.